Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Nesse vídeo semanal que eu faço, sempre tentando trazer informações e dicas, né, para a gente passar da melhor forma possível, para a gente acabar aproveitando o movimento astrológico de alguma forma, né? Quando é possível se aproveitar, né, positivamente, às vezes os acontecimentos meio que atropelam a nossa vida, né? E a gente acaba nem lembrando do movimento dos astros. Depois a gente lembra e fala, poxa vida, né? Aquele determinado aspecto estava acontecendo e eu não prestei muita atenção naquilo, né? Então é interessante pelo menos a gente ter conhecimento para poder tentar prevenir, né? Tentar prevenir os maus acontecimentos, né? As situações indesejadas. Não sei se vocês devem estar percebendo, mas eu dei semana passada eu dei um upgrade no vídeo. Essa semana eu tentei melhorar bastante aqui o áudio, né? Espero que vocês estejam entendendo melhor, né? Não esteja aquele som metálico, né, dos vídeos passados. E mais uma vez, né, dando alguns recados que eu sempre esqueço, mas se você deseja fazer seu mapa astral, se precisa de alguma orientação astrológica, me manda mensagem, tem meu telefone nos comentários, né, ou me manda mensagem através do chat do vídeo. Fico muito satisfeito e orgulhoso de poder ajudar vocês de alguma forma. Essa semana começa a alunação, né, de Touro, e é uma alunação um pouco atípica, né, porque a lua nova em Touro só vai acontecer no final do período, né. Agora a lua nova vai acontecer ali no último grau, né, do signo de Áries, e a gente sabe que o último grau de cada signo é sempre um grau complicado, né? É um grau onde o planeta não é nem o signo A nem o signo B, né? Então fica no meio termo ali, é mais ou menos como se fosse uma lua vazia, né? Uma lua sem aspectos, né? Em termos de comparação, né? Então aquela energia fica solta e muitas vezes dessa forma solta ela pode acabar agindo de uma forma negativa, né? Eu tenho que lembrar, né, que ano passado nessa alunação de Touro eu falei bastante sobre a nossa vida monetária, como a gente lida com o dinheiro e como o mundo com o passar dos anos vem se colocando numa situação econômica complicada, né? Eu vou falar sobre isso. Eu acho que o assunto ficou extremamente crítico para a gente trocar uma ideia sobre isso. E é interessante que, né, foram criadas várias formas, né, de adiar, né, o crash, mas cada vez mais as pessoas falam sobre o crash, falam sobre a crise monetária, a crise econômica, né? E assim, antigamente tinha um time bem maior dizendo que tudo ia dar certo, né? Os otimistas, tudo ia dar certo, né? Vamos investir, vamos ganhar dinheiro fácil, né? Isso eu estou falando do mundo financeiro, do mundo dos investimentos, né? Vamos ganhar dinheiro fácil, vamos investir pouco, ganhar muito. Essas coisas a gente sempre escuta aí quando a gente escuta falar sobre investimentos e economia. Em contrapartida, né, a gente tem uma inflação gerada exatamente por essa ganância, por esse movimento de crescimento. Eu preciso sempre crescer, esse crescimento sempre seria ideal que esse crescimento sustentasse, né, o crescimento da população, a melhoria das condições econômicas para todo mundo, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, né?
muitos desses recursos eles acabam estagnados, né, dentro da conta bancária dos bilionários, né. Dentro desse movimento da Era de Aquário, a gente sabe que uma das coisas que precisa ser distribuída são exatamente esses recursos financeiros. Então, desde a entrada de Urano em Touro, a gente vem sentindo uma pressão, né, nos meios de produção, nas formas com que a gente lida com o dinheiro, numa modernização das formas que a gente lida, a gente manipula o dinheiro, né? Muito do dinheiro hoje a gente não vê, né? Ele tá envolto por um mundo digital, um mundo globalizado, e a gente vai se adaptando, né, de alguma forma para poder estar presente, né, e poder manipular, né, cuidar dos nossos recursos. Então é interessante que a gente observe isso, né, como esse movimento ele é extremamente ele parece uma locomotiva, né, cada dia aparece uma forma nova de transacionar dinheiro, transacionar recursos, cada dia mais empresas, né, aparecem através de ideias novas, né. Isso criou uma cultura de crescimento, né, um crescimento rápido, que é uma cultura que a gente vê desde o jovem, né, que não tem mais a mesma cultura de, olha, entrei numa empresa hoje, crio uma carreira, né, começo como um cargo menor e com o passar do tempo vou ganhando experiência até chegar numa posição de destaque. Então a cultura hoje não é essa, a cultura hoje é o estudo, né, e por um golpe de sorte ou por algum outro motivo eu acabo assumindo um cargo numa empresa, e esse cargo já numa posição de destaque, né? Então é interessante que a gente observe que além do mundo financeiro, isso também é refletido no modo com que nós vivemos hoje em dia, né? Principalmente nas relações profissionais. E quando a gente fala de Touro, a gente vai falar exatamente de como a gente produz recurso, como a gente produz e a forma com que a gente produz, que é o trabalho, né? Então Touro está intrinsecamente ligado com isso, né? E eu já comentei para vocês, né, do Touro de Wall Street, o Touro dourado lá de Wall Street, que as pessoas vão lá e é um ponto turístico, as pessoas vão lá passar as mãos nos testículos dele, porque dá sorte, né? Então vocês podem perceber como tudo está interligado, né? É uma ideia que vai se propagando e se refletindo em vários campos da nossa vida, né? Então o signo de Touro traz essa ideia da fecundidade, né? Da capacidade de ser fértil, da capacidade de ser rico, né, e capaz de produzir riqueza, né? Então a gente pode pegar um mito, por exemplo, o mito do rei Midas, né, que tudo que ele tocava virava ouro, né? Esse mito fala muito sobre essa questão, porque ele acaba ganhando esse poder por causa da ganância, né? E quando ele ganha esse poder, ele perde, né, tudo aquilo que era importante na vida dele, porque quando ele toca a esposa dele, ele vira ouro, quando toca os filhos, eles viram ouro, né? Então é um mito bastante profundo, né, que fala exatamente sobre essa quão importante, né, a gente precisa, qual a importância que a gente dá para o dinheiro, qual a importância que a gente dá para o recurso. Então Touro também, né, fala sobre os nossos recursos internos, né?
que nossos recursos internos acabam sendo o nosso próprio caráter. Então, o quanto eu sou firme, né, e resistente a ser correto com aquilo que eu, com a ideia de caráter que eu tenho, né? Touro está intrinsecamente ligado com isso, né? Então, quando eu falo aqui sobre os signos fixos, por exemplo, né, que falo que os signos fixos eles são resistentes, mas essa resistência ela é muito positiva no sentido de que ela traz essa firmeza, né, essa solitude de que a pessoa é fiel aos seus princípios, né? Então, Touro é muito fiel aos seus princípios, Leão é muito fiel aos seus princípios, Escorpião e Aquário, né? Cada um à sua maneira. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. E eu dei uma analisada assim, no mapa até a alunação de Gêmeos, né? E eu percebi que, além do ciclo de Gêmeos, vai acontecer um momento ali bastante preocupante, que é uma quadratura T formada por Plutão, que está ali no primeiro grau de Aquário, formada por Marte, que nesse momento, né, ali dia 21, 22, né, de maio, estará entrando em Leão, né, e Júpiter, que estará passando de Áries para Touro, né. Então é uma quadratura T bastante explosiva, embora envolva Júpiter, né, que é um grande benéfico, que traz sorte, né. Existe um certo risco, porque é uma oposição de Marte para Plutão, que são dois planetas que simbolizam guerreiros, né? Então, o guerreiro das causas pessoais, Marte, e o guerreiro das causas universais, Plutão, né? Então, são dois significativos são dois planetas meio que explosivos quando eles têm principalmente quando fazem aspectos negativos, né? E a oposição eu sempre falo aqui para vocês que a oposição, né, a gente deveria sempre pensar na complementação, né? É uma energia deve acrescentar a outra e vice-versa. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes a gente, né, polariza e escolhe um lado. Então, só nessa polarização já tem uma carga explosiva muito grande, né, de Marte para Plutão. Então, Marte entra em Leão, ou seja, eu me sinto poderoso e corajoso o suficiente para enfrentar, né, aquilo que eu acredito que esteja contra mim, e Plutão em Aquário, né, que é exatamente a força do coletivo, né? É Plutão assumindo assim a força do grupo, né? Como se o grupo tivesse uma força capaz de enfrentar um problema, um desafio, né? Então, realmente essa tensão é grande e ela acontece, né, com a presença ali de Júpiter entrando, né, em Touro. Então, essa resistência barra teimosia desses signos de fixos, ela pode ser demonstrada ali no comecinho da alunação de Gêmeos. E sorte que é uma alunação de Gêmeos, né, porque Gêmeos tem uma certa leveza, né, se comporta, né, e trata os assuntos com uma certa leveza, assim, nunca coloca um nível de responsabilidade 100%, né, sempre a gente tem uma determinada adaptabilidade, né, para
tratar os assuntos. Então, mas isso também é um problema, porque esse Sol entrando em Gêmeos vai fazer quadratura para Saturno em Peixes, ou seja, sabe aquela situação onde você vai fazer uma piada, né, e aquela piada ofende, né, um problema emocional da outra pessoa, né, ou né, quem representa Saturno, né, que está em Peixes. Olha, Fran, como é que você é capaz de fazer uma piada dessa, né, vendo muitas pessoas sofrerem ou vendo as pessoas, né? Então é uma situação bastante tensa lá no começo da alunação de Gêmeos. Espero que não nos traga muitos problemas, né? Mas o que me chama bastante atenção é a combinação dessas coisas, né? Esse mês começa com uma relação de Touro, que não tem uma lua nova em Touro, né? A lua nova acontece no finalzinho de Áries. E aí a lua nova, né, a conjunção ali de Sol com Lua só vai acontecer lá, né, no finalzinho da alunação de Touro, né, quando praticamente o Sol já está entrando em Gêmeos, né, e vai ser exatamente nesse momento dessa quadratura T, né. Então na minha visão, né, eu acho que são dois grandes problemas principais, né? Um é o problema que a gente, exatamente essa ideia de que você vale pelo que tem. Eu acho que isso vai ser bastante mexido nesses dias aí, exatamente por envolver Touro, Leão, né, e Aquário. E a outra questão é exatamente a questão financeira. Quando eu falo vale pelo que tem, vale pela aparência, né? Então, eu tenho determinado carro, eu tenho determinado casa em determinado lugar, né? Então essas coisas acabam mostrando o meu valor, né? Então eu acho que isso, né, vai ser bastante mexido. Então as pessoas de alguma forma vão ter que encontrar o valor, né, pelo caráter, né, pelo que elas realmente são, né, e não pelo que elas aparentam ser, né. Eu acho que isso é um grande problema, e eu acho que isso é um grande problema pro ano, né, porque eu falei para vocês que Gêmeos, aliás, que Vênus vai fazer vai ficar retrógrado no signo de Leão, né? Então passa Marte, né? Chega Vênus, chega Sol e Vênus fica retrógrado. Então essa questão, né, do nosso alto valor, como é baseado, né, da onde é formado o nosso alto valor, ela vai ser bastante mexida esse ano. Mas eu acho que esse mês agora que a gente começa a noção de Touro, ela tem, né, uma tendência a mostrar na economia, né, quem está hoje se fala muito, né, quem está nadando pelado, né, quando é uma frase de um investidor famoso, né, mas diz que a crise ela acaba mostrando, né, quem está nadando pelado, né? Então com o passar do tempo a gente vai descobrindo ali quem realmente tem uma empresa sólida, quem não tem, né? Então é interessante que a gente vai começar, assim, essa narrativa de que está tudo bom, que, como dizem o mercado financeiro, alta infinita, né? Meu investimento vai subir, vai crescer o preço, alta infinita é uma coisa que é muito repetida aí, né, em conteúdos de economia. Essa narrativa ela já vem caindo por terra, né, para quem tem uma visão econômica, mas eu acho que agora fica mais, assim, essa informação chega para massa, né? A massa vai entender de que economicamente a gente realmente não está bom, não está. Sim, hoje eu não vou explicar os motivos econômicos, né? A gente não está ruim. Vou dar só
assim, uma ideia por cima, porque a gente vai ter um mês aí para falar desses assuntos, mas basicamente a gente o Estado, né? Isso eu não estou falando só do Brasil, estou falando assim, todos os estados, todos os países, né, que são baseados aí, assim, tem um viés ocidental. Os orientais também, né? Também tem só que eles ainda têm a ditadura para proteger eles, mas vamos pensar assim, a maioria dos países, eles acabam entendendo que para a economia funcionar eles têm que estimular, então eles têm que colocar dinheiro na economia, né, de alguma forma. Isso acaba aumentando a quantidade de dinheiro na economia, sim. É uma forma ruim de distribuição, porque não foi esse dinheiro não foi construído através do trabalho, né, da produção de novos bens, mas ele foi simplesmente colocado na economia. Então, quando ele é colocado, ele não nasce da produção, né, ele acaba fomentando o consumo, estimulando o gasto, né? Esse gasto ele não tem contrapartida na produção, porque se, por exemplo, se hoje eu produzo um celular, se eu faço celular, se eu percebo que está vendendo muito, eu vou produzir mais, né? Só que se o dinheiro chega rápido na economia, muita gente quer comprar aquele celular e eu não consegui produzir o suficiente, né? Então essa explicação ela também explica a inflação, né? Por que o preço do celular sobe, né? E aí politicamente a inflação é ruim, né? Porque a inflação ela afeta principalmente o mais pobre, né? Ela vai afetar mais drasticamente o mais pobre, e a quantidade de pessoas mais pobres, né, é muito maior, né? E numa eleição essa quantidade vai fazer diferença, né? Na próxima eleição pode ser que eu não seja reeleito, porque as pessoas vão vincular a inflação ao meu nome. É mais ou menos isso que acontece nos Estados Unidos hoje, né? Isso tem a ver também com o que está acontecendo no Brasil, né? Só que de uma forma diferente. Não vou me alongar aqui na explicação, mas acho que foi bem claro, né? Explicando que, assim, o grande erro das economias é produzir dinheiro sem ter um lastro, né? Um lastro econômico de produção de riqueza. Isso acomete, né, na inflação, e o que acontece é que, com o passar do tempo, né, esse tipo de iniciativa acaba fomentando, né, o crescimento de empresas, e também, né, que também não tem lastro, também não tem suporte, e que hoje vivem através do empréstimo, né? E se os juros crescem, né, os juros crescem para conter essa inflação, para conter o consumo, para conter a inflação, os juros crescem, essa empresa acaba ficando incapaz de pagar o seu empréstimo, né? Então são essas empresas que a gente vê quebrando hoje, né, como quebrou Americanas. Sim, é lógico que, falando de forma simples aqui, né, a Americanas não quebrou, continua funcionando, mas entrar em recuperação judicial é como dizer, olha, eu não posso pagar agora, pago quando puder, né? Então é importante que vocês observem isso, né? Eu estou falando muito de economia num vídeo de astrologia, né? Eu sei que muitos de vocês podem pensar diferente de mim e podem até deixar de ver o vídeo por causa do que eu estou falando, mas eu acho importante fazer esse tipo de aviso, porque principalmente porque eu falei tudo isso que eu estou falando hoje, eu falei lá, né, em abril, né, maio de 2022, e eu passei um ano todo, né, vendo, né,
o Estado, o governo, né, as pessoas também sendo manipuladas economicamente, achando que aquele problema de 2022 tinha acabado, né? Então, o problema de hoje é muito maior do que o problema de 2022, e é importante que a gente saiba disso, né? É importante que a gente esteja atento, porque, né, bancos podem quebrar, empresas que a gente investe podem quebrar, né? Se houver um crash, tudo vai cair o preço, né? É bom para quem tem uma visão de investidor né, e se preparou e tem caixa para investir, né? Mas mais uma vez, tudo isso é assunto de economia que eu estou introduzindo aqui nesse assunto de astrologia. Mas é isso que eu queria falar para vocês. É uma alunação, assim, não queria deixar vocês assustados, mas eu acho que é uma alunação complicada, né? Até porque a gente vai ter um Mercúrio retrógrado exatamente no signo de Touro, exatamente aí tocando e pensando e reestruturando, né, e reanalisando exatamente esses assuntos aí que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Então vamos lá, vou mostrar os mapas aqui para vocês acompanhar comigo assim, o movimento dos astros. Então a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo dia 16, aliás, dia 15. Eu tenho a Lua aqui chegando no signo de Peixes. Agora dia 16, domingo, que eu estou gravando esse vídeo. A Lua caminha pelo signo de Peixes, faz um aspecto positivo aqui em relação a Marte, que está em Câncer, então é um domingo, um dia bem interessante para a gente passar com a família, né, para, assim, valorizar as relações familiares, né, atividades físicas em família, passeios em família, bastante interessante, que podem ser valorizados esse dia, né. Ao mesmo tempo que essa Lua faz um bom aspecto para Marte, também faz bom aspecto para Mercúrio, né, e Urano. Então, bastante interessante aí que a gente observe, né, movimentos, assim, tudo que nos leva à segurança emocional e física. Emocional, física, e quando isso também envolve os outros, né, a empatia com os outros também é interessante. Tudo isso é valorizado no dia de hoje. Quando a gente vai para o dia 17, a gente tem a Lua fazendo conjunção com Netuno. É uma segunda-feira, Lua conjunção com Netuno, dois símbolos do feminino num signo, né, do abstrato, do espiritual, né? Então é uma energia bastante inspiradora, né, bastante artística, né? Mas numa segunda-feira não sei se pode trazer um pouco daquele sentimento de dispersão, né, ou exatamente do relaxar ao invés de trabalhar, né? Então, para quem folga ainda na segunda-feira é muito bom para ver desde produzir arte, ou aproveitar a arte, né, ir no cinema, assistir um teatro, é muito interessante. Acho que não tem teatro na segunda-feira, mas cinema tem. A gente passa pro dia 18, né, que é a terça-feira. A Lua entra em Áries, a Lua já está em Áries, né? E aqui ela fica mais... Aqui é uma mútua recepção, né? Acho que
Acho que esse termo eu nunca falei para vocês. Mas muta-recepção é quando você tem os planetas em signos, né, dois planetas fazendo aspectos que estão em signos, né, contrários. Então, por exemplo, a Lua rege Câncer, né, e Marte rege Áries. Então eles estão fazendo um aspecto aqui, né, e a mutorrecepção, esse é um aspecto bastante complicado, porque Lua em Áries traz ansiedade, traz uma necessidade de, assim, de fazer as coisas rápidas, né, uma certa impaciência para as coisas acontecerem, né, e Marte, então pega esse lado emotivo da Lua e, né, fica exacerbado esse lado emotivo da Lua, fica ansioso, fica nervoso, muitas vezes briguento, né? E aí o Marte em Câncer tem o mesmo efeito, né? Então também fica briguento, fica emocional. A gente às vezes poderia responder uma situação facilmente, né? Mas a gente acaba sendo meio passivo-agressivo, meio soltando alguma indireta que não devia soltar, né? Dando alguma, fazendo algum, sendo, assim, agressivo de alguma forma, né? Só que vestido com a máscara de Câncer, né? Então é bem passivo-agressivo mesmo, né? Embora eu esteja enfiando uma faca aqui no seu fígado, né? Eu estou enfiando essa faca no seu fígado aqui devagar para você não sentir tanto, né? Então isso aqui é uma brincadeira, mas então são duas posições aqui bastante complicadas. A mutorrecepção geralmente ajuda, né? Mas eu não sei se ajuda tanto aqui, não posso. Eu não sei, eu não consigo enxergar de que forma a mutorrecepção pode ajudar, né? Mas talvez pessoas, né, que tenham uma profissão ligada a cuidar dos outros em posições de liderança possam ter alguma facilidade, né? Mas de qualquer forma acho difícil também, tá? A Lua faz um bom aspecto para Vênus, né? Que é interessante, né? A combinação de Áries com Gêmeos é sempre, assim, sempre tem é como se as coisas estivessem correndo, né? E você tivesse agilidade de acompanhar, né? Então se a gente não se apegar muito ao lado emocional desses planetas, né? A gente pode aproveitar isso. O Sol está se preparando aqui para entrar em Touro, né? Vocês podem ver. Infelizmente, né, nada é perfeito, né? O meu tablet aqui hoje não quis funcionar, porque no tablet eu consigo tirar o mapa com as tabelas, então posso mostrar para vocês ali o grau em que cada planeta está, né? Mas aqui hoje ele não quis funcionar, tive que tirar do celular, mas vocês podem ver que o Sol está se aproximando, né, do grau 0 aqui de Touro, né, e está entre o grau 28 e o grau 29, que é exatamente, né, o que eu vou mostrar para vocês agora, no dia 19, né, aí a Lua nova, né, ainda em Áries, no grau 29 e 50 minutos de Áries, né? Então é isso que eu falei no começo do vídeo. Isso preocupa, né? Porque traz um pouco dessa ansiedade ariana para dentro do ciclo taurino, né? E embora Touro tenha a missão de pegar o projeto que Ares anunciou e fazer o negócio funcionar e
e tem a perseverança de fazer aquilo virar real, né, ser real, Touro, ele pouco gosta das coisas sendo feitas, né, na constância, assim, devagar e sempre. Mas Áries, né, tem aquela ansiedade, aquele impulso, né, meio que a vida está sempre eu estou sempre atrasado, né, eu preciso fazer, eu preciso ter aquela ansiedade de completar, de fazer, né, então esse sentimento, né, pode vir junto aí na alunação taurina. E lembrando que esse Sol e essa Lua estão conjuntos com Júpiter, né, que aumenta, né? Júpiter é um grande benéfico, né, sempre traz facilidade em lidar com os assuntos, mas ele também aumenta muito as situações, né? Ele deixa as questões maiores, né? Como se aquilo fosse, a gente estivesse falando com sim, uma escala maior, né? Então é interessante ver que tudo isso acontece no início da alunação de Touro, né? Então, para mim, é indicativo de que o ciclo de Touro não vai ser sim, tão calmo como a gente pensa, né? E eu acho que os problemas acontecerão nas questões monetárias financeiras, né? Nesse dia aqui, Mercúrio já está querendo, né, está estacionando para ficar retrógrado, ele está quase chegando em conjunção com Urano. Essa conjunção com Urano ela é muito importante porque a mente, né, racional se conecta com a mente cósmica, né, Urano. Então, dessa união pode surgir ideias excepcionais, né? Tipo daquelas ideias que realmente mudam, né, a nossa vida. Então, mas Mercúrio chega próximo, né, e não faz a conjunção exata e começa a retrogradar. Então é como se Mercúrio tivesse ali, né, que analisar os documentos, né, olha, pensando no mundo financeiro, olha, você me falou que esse investimento dava tanto de retorno, mas não deu. Você me falou, né? O número dos juros, né? O valor dos juros é 14%, por que não pode baixar? Então, a gente vai ver esse mês essas questões sendo ali exaustivamente ali trabalhadas, né? E espero que a gente ache soluções, né? Porque realmente a situação econômica está crítica, né? E me preocupa, né, exatamente os mais pobres, né? Porque são exatamente as pessoas que não têm conhecimento nenhum disso e que vão sofrer mais, né? Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Prestar bastante atenção nessas questões financeiras nesse mês aí de alunação de Touro. Pensar que não vai ser uma alunação fácil, né? Que vai ser uma alunação que vai trazer questionamentos e ajustes, né? Que a gente precisa estar preparado aí para entender, né? E se a gente souber aproveitar também é interessante, né? E aí a gente já vê a gente já está aqui no dia 20, né? Dia 20, dia bastante importante aí para muitos brasileiros aí que trabalham, né, desde 99 como eu, que tem aí o seu fundo de garantia. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação do FGTS. Nesse dia, infelizmente, Mercúrio, né, marca ali a retrogradação. Então eu realmente não posso afirmar que é uma questão que vem há anos, né, ser tratado, mas acontecer a audiência, né, do Supremo Tribunal Federal exatamente no dia que Mercúrio fica retrógrado em Touro, né, que é
ou seja, eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu estou criando ideias sobre o dinheiro, não sei se vai, se não vão pedir vista, se não vão acabar adiando a decisão, né? Não gostaria que isso acontecesse, mas olhando aí o mapa astral, eu acho que é possível, né? E dia 20, deixa eu ver se dia 20 foi o dia do FGTS, dia 21 a lua ainda em touro, né? Lembrando que lua em touro, a lua fica exaltada em touro, né? Então a lua aí vai trazer uma ideia melhor sobre fartura, né? E fertilidade, né? Então isso também é interessante. Essa lua em touro também vai trazer essa fartura, essa fertilidade, né? E dia 22 a lua entra em Gêmeos para fazer companhia para Vênus, né? Trazendo aquele alto nível de adaptabilidade, versatilidade, capacidade de adaptação. Não tanta responsabilidade, sim, principalmente em relação assim, Gêmeos não tem tanta, assim, não se sente tão responsável assim com a verdade, né? Não tem tanto apego ali, né, assim, as questões mais ao significado das coisas, né? Gêmeos gosta de receber a informação e passar para frente e ser exatamente altamente versátil. Então, quando essa Vênus está falando isso, a Lua também vai falar disso, né? Vai falar de uma capacidade de versatilidade e principalmente da leveza, né? Essa Vênus e essa Lua aí também falam da leveza, do bom humor, aquela situação onde a gente consegue transmitir simpatia através de um sorriso, através de mais uma vez a simpatia, da forma como a gente se comunica, né? Então, a Vênus principalmente tem essa habilidade, a Lua, né, por ser uma energia feminina, também tem. E vocês podem ver ali que a Lua faz uma quadratura com Saturno ali, né, que pede responsabilidade para esse processo, né, e pode, assim, no começo da Lua ali em Gêmeos, trazer um pouco mais de seriedade, né, ali para esse viés geminiano tão, assim, carismático, né, tão assim, despreocupado das obrigações, né, tão leve, né, do jeito de ser. Então a gente pode ficar um pouco mais preocupado com as obrigações, mas depois da quadratura se desmanchar, aí a gente vai ter ali um dia 23 com uma conjunção de Lua com Vênus, que vai ser exatamente essa manifestação aí da leveza, simpatia, como que mais que eu posso dizer, carisma, né? As pessoas que encantam, né, do jeito de falar, do jeito de se portar, né, do jeito de sorrir, do jeito, né, tem uma carisma com, sim, uma forma de se portar, né? Lembrando que Lua e Vênus, energia feminina, né? Então as mulheres aí têm podem demonstrar um charme a mais aí no sábado, domingo que vem, né? Então é isso, pessoal, essa é a mensagem dessa semana, né? Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês aproveitem, né, dos conselhos. Não quero assustar vocês de forma alguma. Eu acho que a gente sempre é capaz, né, principalmente quando a gente entende astrologia e sabe que nós somos todos os signos, né, a gente sempre é capaz de usar ali o poder dos signos mutáveis para ser adaptável, para ter uma perspicácia, né, relativa a perceber os movimentos, estar preparado, né, para mudanças, né, sejam elas positivas ou negativas, né, e espero que a gente está num processo de melhoria, a gente está num processo aquariano de melhor distribuição, né, como nas palavras do professor José Henrique de Souza, né, 3 coisas precisam ser divididas, né, o dinheiro, né, os bens, o sangue, né, e o conhecimento, né. Então a gente está num processo, a gente vê, vocês podem ver como a internet fala sobre a distribuição do conhecimento, a gente pode entender como a mixigenação tem esse peso relativo ao sangue. E o mais difícil, né, o que tem sido o processo mais difícil, mais complicado, que é distribuir riqueza, distribuir recurso. Ele é sempre manipulado, ele é sempre deixado para depois, né, e mudanças são necessárias para que as coisas aconteçam, né. A presença de Urano em Touro fala muito sobre isso, né. Os 2 anos e meio que vivemos com Saturno em Aquário, né, e agora o Plutão chegando em Aquário também tem esse peso, né. Plutão, como eu disse para vocês, as mudanças serão feitas, né, as mudanças acontecerão, diluídas num longo período de tempo, mas elas serão drásticas, né. Então é interessante que a gente esteja atento e perceba, né, as mudanças, e que a gente consiga pegar o rumo da mudança, porque quando a gente pega o rumo da resistência, a gente acaba sofrendo de alguma forma. Então, só quero deixar uma boa semana para vocês. Espero que o áudio do vídeo tenha ficado legal. Volta e meia passa uma moto, passa, né, um carro mais barulhento, mas espero que no contexto tenha ficado muito bom para vocês aí. Então um abraço, uma boa semana, tchau!